Olá, queridos alunos e alunas que fazem parte aí da nossa preparação, né, nesse ramo do direito tributário. Mas vamos começar. Sempre quando a gente fala em direito tributário, a gente está falando de um segmento do direito financeiro. Né? E vamos ser muito práticos aqui. Nós não podemos ter a pretensão de dominarmos todos os artigos do CTN. Né? Nós não temos essa pretensão. Nós também não queremos dominar todos os artigos que estão lá na Constituição Federal. Nós precisamos compreender, é sempre isso que eu digo em qualquer campo da legislação, seja no Código Penal, seja no processual penal, seja no administrativo, seja nas legislações municipais. Nós não podemos ter a pretensão de dominarmos todo o conteúdo, porque nem juristas têm essa capacidade. Nós temos que nos preparar para as provas. Então eu penso o seguinte, ó, siga à risca tudo que eu vou trabalhar, que tu vai te dar muito bem nessa prova. Nós estamos aqui nos preparando para o concurso da Prefeitura Municipal de Livramento, lembrando que o município de Livramento não possui um código tributário municipal. Então o que vai cair é o Código Nacional mais a parte da Constituição. Veja bem, cada um dos ramos do direito, cada ramo do direito tem as suas nuances, tem as suas perspectivas distintas. E neste aqui, que vocês vão ver que vai ser diferente do Estatuto do Servidor, que vai ser diferente da lei orgânica, ele tem um grande objetivo: a criação de um tributo, a arrecadação de um tributo e a fiscalização desse tributo. E nós vamos ver que existem discordâncias entre a Constituição Federal e o próprio CTN. Vamos à nossa aula então? Vamos começar? Vamos com tudo então. Então estamos aqui na nossa primeira aula de Direito Tributário, nós estamos efetivamente na nossa primeira aula de Código Tributário Nacional. E vamos já de antemão fazer a leitura dos primeiros artigos que vocês têm aí no material em PDF ou na apostila de vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, é sempre legal, porque o primeiro e o segundo artigo não são artigos que caem em concursos. O primeiro e o segundo artigo não caem em concurso. Agora, a partir do terceiro e do quarto, bom, aí questão chove em concurso. Porque a primeira diz o seguinte, olha só. A primeira diz, esta lei regula como fundamento da emenda constitucional de 1965, lembrando que o nosso CTN é de 66, cara. O nosso Código Tributário Nacional, ele é de 1966 e a nossa Constituição Federal é de 1988. Só nestes 22 anos, tu já percebe que vai ter discrepâncias, vão ter discussões que vão ter que ser solucionadas. Então ele vai lá, ó. Com o fundamento do sistema tributário, estabelece como fundamento do artigo 5º do inciso 15 da linha B da Constituição Federal as normas gerais de direito tributário, aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Município. Sempre União, Estados, Distrito Federal e Município, lembrando que nós temos uma equivalência de Distrito Federal com os Estados, aplicáveis sem prejuízo à perspectiva de legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Tá? Isso quer dizer, cada um vai legislar sobre aquilo que lhe compete. Aqui a gente já fala sobre uma coisa muito importante, que é a impossibilidade, por exemplo, da bitributação. Né? Dois entes tributantes não podem tributar sobre uma mesma matéria. Isso quer dizer, sobre a renda, somente a União pode tributar. Que é o imposto de renda. Agora, sobre propriedades territoriais urbanas, é o município que vai. Sobre o ICM, por exemplo, sobre circulação de mercadorias, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é somente o Estado. Ah, mas para aí os municípios recebem uma parte do ICMS, tudo bem, mas não são eles que tributam, não são eles que fiscalizam. Os municípios simplesmente recebem uma parte do ICMS. O que eu quero que tu saiba é que não pode, por exemplo, o Estado tributar sobre o ICMS, né, fazer o ICMS e o município criar um ICMS para si mesmo.
Tá? Eu sei que para muitos que já estão muito à frente nesse conteúdo, que já estudaram, parece um pouco óbvio. Eu estou começando do zero para quem quer, ao final destes 6 meses de preparação, que é mais ou menos o que nós temos como programação, dominar e não errar nenhuma questão do nosso sistema tributário, tá bom? Artigo 2. Ainda não é importante para concurso. O sistema tributário nacional é regido pelo disposto da emenda constitucional de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado federais e nos limites das respectivas competências. Cara, eu só botei aqui porque a gente tinha que falar sobre o CTN. E aqui está o 1º e 2º artigos, e efetivamente não são artigos de relevância. Tu não vais encontrar questões que falem sobre o artigo 1º e o artigo 2º. Agora, o artigo 3º, este sim, esse artigo 3º, e vamos lá, deixa eu mudar aqui a cena. O artigo 3º, o artigo 4º, eles são muito importantes e eles vão nos tomar algum tempo e, na verdade, eu vou ter que buscar, em alguns momentos, alguns artigos bem à frente do nosso Código Tributário Nacional. Tá? Então, não... mas daí a gente vai ver... Óbvio, a gente vai ver o conteúdo. Não se preocupe, a legislação, raramente tu estuda artigo a artigo na sequência. Porque muitas vezes, para eu conseguir te explicar uma coisa lá da frente, que eu estou estudando agora, eu tenho que puxar alguns artigos da frente. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre os fatos geradores. Né? E para falar sobre fatos geradores, eu vou precisar entender também sobre quais são os tipos de lançamentos. Então hoje, que é uma aula introdutória, que é uma aula para a gente ter noção do que nós estamos falando, eu vou puxar alguns artigos bem legais, tá bem? Vamos lá então, voltamos aqui para os nossos slides e voltamos aqui, ó. O tributo, olha só, agora começamos a falar tributo. E a primeira dúvida que o aluno pode ter é a seguinte: Mário, o que é um tributo? Cara, o tributo é tudo aquilo que forma as receitas do Estado. Quando eu falo Estado, é União, Estados, Distrito Federal, município. É tudo aquilo que forma as receitas. O Estado precisa de dinheiro para se financiar. Então, eu quero que tu entendas que o tributo não é uma punição, não é uma sanção. O tributo faz parte inerente de tu seres um cidadão e um contribuinte. Então, começamos por aí. É toda a prestação pecuniária e compulsória. É toda a prestação pecuniária e compulsória. E aqui, para quem já está mais avançado, né, mais uma vez, já sabe o que é pecúnia, né? O que é pecúnio, tá? Pecúnia ou pecúnio. É dinheiro, é grana. Então, ela tem que ser uma prestação pecuniária, ela tem que ser paga em dinheiro, o valor tem que ser em dinheiro. Mesmo que em alguns momentos tu possa indexar em unidades de referência, mas ela tem que ser paga em dinheiro. Ela não pode mais ser paga em natura, como poderia acontecer antigamente, né? Eu vou pagar com um pedaço da minha produção, eu vou pagar com um pouco de soja. Vale lembrar, vamos lá, vamos puxar a história, que lá na época da mineração, né, no Império, existia o quinto, que quando tu ia para a casa de fundição, tu deixava 1/5 do ouro como imposto, como um tributo para o Estado, né, vamos falar assim. Então, tu pagava em natura, tu não pagava em dinheiro. Tu pagava em natura, tu pegou ouro, tu pagava em ouro. Então, se eu produzir soja, eu não vou pagar em soja, eu tenho que pagar em pecúnio, eu tenho que pagar em dinheiro o tributo que surgir a partir dessa mercadoria. E compulsória, isso quer dizer, não existe a possibilidade do Estado não cobrar. Não pode ser discricionário, é compulsório, tem que fazer porque tem que fazer. Tá? Então eu coloco aqui um esqueminha, ó, prestação pecuniária e compulsória. Pecuniária, pecúnio, tem que ser pago em dinheiro. Nós vamos ver lá na frente do nosso Código Tributário Nacional que para extinção de créditos eu posso até dar bens imóveis, mas não é o momento da gente discutir isso. Eu estou discutindo o artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, que fala muito simples. Olha só, aqui na verdade são duas características. Tem que ser em dinheiro, tem que ser pecúnio, valor, tá? Olha lá, em moeda, olha só que interessante, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, como eu falei, as unidades de referência.
Tá? Por exemplo, aqui no município ou nos municípios tem a URM, Unidade de Referência Municipal, que na hora tu pode fazer a transformação em dinheiro. Olha só, que não constitua sanção de ato ilícito. Tá, aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou explicar, mesmo tendo muitas interpretações de que não constitua sanção de ato ilícito, tá? Porque pode ocorrer de tu não pagar, então se tu não paga, se tu não declara, é um ato ilícito, tu vai ter uma sanção. Mas eu vou colocar assim, ó, olha só. Ele tem que vir de uma ação lícita. Mesmo que nesse artigo ele não queira bem falar nisso, eu coloquei assim, ó, olha só, para fazer uma referência. Presta atenção. O imposto de renda. O imposto de renda, ele incide sobre a renda. Então, se eu ganhei 60 mil reais, eu vou ver todas as características e as condições para a declaração do imposto de renda e vou pagar o meu imposto de renda. Vou lá, gero a minha DARF e pago o meu imposto de renda. O meu amigo, o João, também. Ele ganhou 60 mil reais no ano. Ele vai lá, vai declarar. Só que o imposto de renda, ele não está preocupado como tu ganhou esse dinheiro. Ele está preocupado, na verdade, com a renda. Ele está preocupado com a renda. Se eu ganhei dando aula e o meu amigo ganhou vendendo drogas, ele disse serviços extraordinários e botou lá 60 mil reais, ele vai pagar o imposto de renda. Porque o imposto de renda, ele se preocupa somente com a renda. Porém, eu não posso tributar o ICMS, por exemplo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o cara dizendo, estou aqui transportando 6 quilos de maconha, eu quero declarar e fazer... Não, não pode, entendeu? Porque tem que ser uma ação lícita. Mas tu vê, mesmo que seja uma ação ilícita, o imposto de renda não vê a ação, ela vê a pontinha do iceberg. O imposto de renda, ele vê a renda, não de onde veio essa renda, tá? Porque depois ele vai homologar, isso é uma outra história. Olha só, instituído em lei, não pode ser no Deus dará. Tem que ser instituído em lei, tanto a criação como a modificação. Neste momento, por exemplo, está sendo feita a modificação a nível federal dos limites do ICMS, tanto para combustíveis como para energia elétrica. Então, tem que estar previsto em lei. Vai aumentar? Tem que estar previsto em lei. Vai diminuir? Tem que estar previsto em lei. Vai extinguir? Tem que estar previsto em lei. Vai criar? Tem que estar previsto em lei. Tá? Então, instituído em lei, olha só, e aqui vem uma importante, então, instituído em lei, cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer o seguinte, ó, eu tenho que saber quem é que vai cobrar. Não pode ser assim, ó, aqui eu vou cobrar ICMS e tu me libera... Não, não pode, tá? Cada qual tu já sabe quem vai cobrar, quem é que vai arrecadar, como é que vai ser. Tá tudo instituído em lei. Então, por isso que tem que ser uma atividade administrativa plenamente vinculada. Não pode ser discricionária. Ela tem que ser vinculada, tá? Um ato vinculado, ele está entrelaçado, ele está engessado. E por isso se liga, vejam bem, aqui ó, a compulsório, por ser plenamente vinculado. Tá bem? Então, eu preciso que tu saiba essas 4 características que eu coloquei, que na verdade são 5, porque a prestação é pecuniária e compulsória é uma só. Tá certo? É uma só. Então, nós já vimos que nós temos a classificação. O que é o tributo? Mas muitos vão me perguntar o seguinte. Deixa eu mudar aqui a nossa cena. Aqui. Muitos vão perguntar o seguinte. Tá, Mário, mas o que é um tributo? Como é que eu sei o que é um tributo? Bom, agora sim, nós vamos ter dois entendimentos do tributo, e nas questões tu vai ter que saber se ele está falando do CTN, tá? Ou se ele está falando da Constituição Federal. Tá? Porque se ele estiver falando do CTN, nós temos somente 3 classificações de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Já pela Constituição Federal e já na doutrina de maneira aceitável, nós temos as taxas, os impostos, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então nós temos 2 a mais. Então nós temos uma teoria tripartite e nós temos uma teoria pentapartite.
tá? Isso quer dizer, dividida em 3 partes, em 5 partes. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, estamos aqui. E vamos lá. Artigo 4º. Aqui nós ainda temos algo muito importante. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Sendo irrelevante a denominação, sendo irrelevante, olha só, tu não precisa da denominação para classificar. E também é irrelevante a destinação legal do produto da arrecadação. Mas eu quero só que tu saiba o seguinte, nesse primeiro momento, depois nós vamos discutir mais isso. Nesse primeiro momento, eu quero que tu saibas que a natureza jurídica específica do tributo é o fato gerador. Mas o problema é que... Eu tô nesta câmera aqui falando para outra. O problema é que na maioria das vezes... Deixa eu ver, deixa eu pôr na câmera certa aqui, pessoal. Deixa eu ver o que eu faço agora. Na maioria das vezes, o fato gerador é desconhecido pelas pessoas. Elas não sabem o que é fato gerador. Fato gerador está em qualquer ramo do direito. O fato gerador está em qualquer ramo do direito. É que no direito tributário ele aparece com destaque. Por exemplo... eu ter trabalhado durante um mês inteiro é o fato gerador que faz com que tenha uma obrigação de eu receber um salário. Entendeu? O fato gerador é isso. Só que tu não vai ouvir essa expressão de fato gerador em outros ramos do direito, ou pelo menos não com essa evidência, como aqui no Código Tributário Nacional. O fato gerador, este sim, este vai ser o que determina a natureza jurídica do tributo. Só que tem um caminho do tributo que nós vamos ter que estudar, mas já vamos nele. Eu ainda quero aqui, ó. Segundo o CTN, os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Tá? Nós vamos estudar cada uma dessas especificidades. Mário, eu nunca ouvi falar. Eu já paguei imposto, eu já paguei taxa, mas eu nunca paguei uma contribuição de melhoria. Quando tu tens por uma obra pública, por exemplo, tu tens uma vantagem, um ganho de valorização do teu imóvel, então tu pode ser cobrado uma contribuição de melhoria, porque tu acabou tendo o teu imóvel que valia 300 mil, passou a valer 800 mil. Entendeu? Então isso é a contribuição de melhoria, que é diferente da contribuição especial, que vai estar lá no sistema da Constituição Federal, tá? Quando tu divide ele em 5, né? Tu tem o tripartite e o pentapartite. Lá a contribuição especial, por exemplo, em situação de calamidade ou de guerra. Não te preocupe, eu estou falando porque eu tenho que falar sobre isso, mas nós vamos estudar cada um deles de maneira desmiuçada. Tá bem? Pois bem, então, se no Código Tributário Nacional... Deixa eu até mudar aqui, ó. Que eu gosto de olhar bem grandão para vocês. Olha só. Se no Código Tributário Nacional nós temos somente 3 classificações de tributo: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na Constituição Federal, nós já temos pela doutrina outras. Vamos voltar então. E estamos aqui. Olha só. Da Constituição Federal, tu pode colocar aqui, ó, que tu tens, ó, mesma coisa, os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, como eu te falei. Só que ficou faltando algo em relação à tributação. Então a gente costuma dizer o seguinte, ó. A doutrina já nos fala, e o entendimento superior já nos fala o seguinte: teoria tripartite são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. A teoria pentapartite, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, a contribuição especial e o empréstimo compulsório. Eu falei um pouquinho da contribuição especial, por exemplo, que em época de guerra, por exemplo, já está previsto, e o empréstimo compulsório também já está previsto. Vocês vão lembrar da época do governo Fernando Collor, onde foi... vamos lá, pegaram o dinheiro e deixaram só um limite de dinheiro nas contas e foi se devolvendo após um ano aos poucos. Foi um empréstimo compulsório, por quê? Porque depois eu vou ter que devolver corrigido.
tá? Então, vejam bem, os tributos, nós temos duas teorias. Se ele perguntar conforme o CTN, nós vamos ter taxas, impostos e contribuições de melhoria, tá? Agora, a teoria pentapartite, que é o entendimento atual, tá? Aí nós vamos ter 5 classificações. Além de taxas, impostos e contribuição de melhoria, nós vamos ter as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Sabe disso, meu filho, tá? Saiba disso. Só que nós temos que compreender qual é o caminho do tributo. Qual é o caminho do tributo? E eu acho que é importante aqui, meu amiguinho, tu conseguires racionalizar o conteúdo. Tu não precisa ser um expert em direito tributário para ir muito bem nas questões tributárias. Por quê? Porque o conteúdo é estanque. Nós vamos fazer centenas de questões. E tu vai ver que realmente, olha, não tem muito para onde correr. Ah, Mário, mas tem questões mais difíceis? Tem questões com mais especificidades, de análise mais complexa, mas o Código Tributário Nacional continua sendo o mesmo. E as limitações que são colocadas ali na Constituição continuam sendo as mesmas. Por isso que muitas vezes eu vou puxando o Código Tributário com a Constituição, porque eu preciso trabalhar com as duas. Só que eu preciso compreender qual é o caminho deste tributo. Qual caminho faz tributo? Então eu vou puxar lá, ó, depois dos 140, eu vou buscar os artigos 140, eu vou buscar auxílios para que tu compreendas. E daí eu já vou matar algumas coisas lá na frente, tá bem? Tu vai ver que vai ser bem legal. Abre a tua mente agora, porque agora o bicho pega. Caminho do tributo. Caminho do tributo é o seguinte, eu fiz um esqueminha aqui que tu não vai conseguir esquecer jamais, tá? Então, olha só. Primeiro, cara, tu tem que ter uma lei, né? Tu não viu lá que era lá nos conceitos do artigo 3º? Então, tu tem que ter uma hipótese de incidência. Isso quer dizer, só posso ser tributado por alguma coisa, se a lei prever isso. Então tem que ter uma hipótese de incidência. Depois vou dar exemplos de cada coisa, tá? Vai por mim. Depois nós temos o fato gerador. O fato gerador é eu estar sobre esse guarda-chuva da hipótese de incidência. Por exemplo, eu vou explicar mais aprofundadamente daqui um pouquinho. Mas, por exemplo, o imposto de renda, ele incide sobre uma pessoa que não teve renda no ano anterior? Não. Então não houve fato gerador porque a pessoa não teve renda. Então, só vai incidir o imposto de renda, por isso que é uma hipótese de incidência, quem teve renda. Aí nós temos a obrigação tributária. E agora eu vou te dizer uma coisa. Em relação a fato gerador, a obrigação tributária e o lançamento, em relação a estes três, nós vamos ter uma linha muito tênue que separa estes conceitos. E eu vou te explicar daqui um pouquinho. Porque, olha só, a obrigação tributária, ela se origina a partir de um fato gerador, o lançamento é o resultado da obrigação tributária e, no final, nós temos o crédito tributário, que é o direito que o Estado tem de cobrar esse valor. É um valor que é do Estado que tem que pagar. E, mais uma vez, lembrando que tributo não é sanção, tá? Não é uma penalidade. Eu coloquei rapidamente 5 conceitos para essas 5 etapas do caminho do tributo. Olha a primeira. Hipótese de incidência. Hipótese de incidência é a descrição que a lei faz. Então, por exemplo, do imposto de renda é ter uma lei. Agora, o fato gerador é tu ter ganhado grana, tu ter tido renda. Então, torna o contribuinte devedor do Estado. Se eu sou um contribuinte, mas eu não ganhei dinheiro, porque todo mundo é contribuinte, vou partir desse pressuposto, mas eu não ganhei, eu não tive renda em 2019, eu não vou pagar imposto de renda em 2020. Obrigação tributária. Obrigação tributária é a consumação, olha só, do fato gerador. Isso quer dizer, houve o fato gerador? Houve o fato gerador. Tá bem. Então quer dizer que, neste momento, existe um vínculo jurídico entre o contribuinte
e o tributante, entre o Estado. Isso quer dizer, existe uma lei que diz que eu tenho que pagar imposto sobre a renda. Eu tive renda. No momento que eu tive renda, criou-se um vínculo. Então é uma obrigação tributária. É a obrigação deste tributo. Vamos adiante? Lançamento é o cálculo da quantia. Vamos colocar assim? E vejam, tu vai ter muitas nuances. Tu vai ter gente que te classifica um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. O lançamento é o cálculo da quantia. É o cálculo da quantia quando tu emite o teu DARF para pagar. Tá? E o crédito tributário. É o direito de crédito para o Estado. Quer dizer, no momento que tu gerou a DARF, eu tenho que receber. Tu pode até não pagar, depois a gente vai conversar sobre isso. Ah, não paguei, bom, vai ter que pagar a multa. Tá? E aí sim vai ser uma sanção. Vamos adiante? Porque agora eu quero que tu entendas que tudo isso vai estar encrostado, no lançamento. Ó, tudo isso vai estar encrostado no lançamento. E são 3 formas de lançamento. A de ofício, tá? Por declaração, tá? E por homologação. São 3 formas de lançamento. Eu vou puxar alguns artigos lá da frente do CTN para poder te explicar isso, mas tu vai ver que, cara, as minhas aulas, tu conhece, as minhas aulas, a cada situação é um exemplo para que tu possa entender. Porque eu poderia simplesmente dizer quais são as características de cada uma. Mas não, eu fiz esqueminha muito legal para ti e a gente já vai compreender. Agora tu já sabe que é o fato gerador. Ai, Mário, tomei assim. Não vai mais estar porque nós vamos ter 3 exemplos. E eu já puxei as 3 formas de lançamento para que tu compreendas o que é fato gerador, o que é hipótese de incidência, o que é o crédito tributário. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. E voltamos então, e agora eu vou pegar sempre o mesmo esquema. Olha só. Lançamento de ofício. Lá no artigo 142 do CTN. Cara, eu quero que tu entenda que se é de ofício, tu não faz nada. É de ofício, é do Estado. Tu não teve participação. Então eu vou te dar um exemplo legal. É o IPTU e IPVA. Eu te pergunto, no IPTU, tu tem que ir lá na prefeitura dizer que tu tem a casa? Não, tu já sabe, a prefeitura já sabe que a casa é tua. Ela vai lá, faz o cálculo pelo valor venal e tu só recebe de vez em quando nem recebe, tu mesmo tem que ir lá, baixar o negócio e só pagar, né? A tua guia. Então olha só, eu vou pegar aqui o IPVA, tá bem? Hipótese de incidência. É uma lei que diz que quem possui um carro precisa pagar IPVA. Concorda comigo? Ah, Mário, mas carro com mais de idade. Tá, não vamos nas exceções. Porque eu estou te dizendo que o IPVA prevê o seguinte, quem tem um carro tem que pagar IPVA. Tu pode ser isento, que está lá previsto na lei. Tá? Mas existe a hipótese de incidência, inclusive na lei existem as isenções. Tá? Tu pode ter ganhado renda, mas tu pode ser isento de pagar o imposto de renda porque tu ganha abaixo de um limite. Tá? Mas está previsto na lei. Não é discricionário. Por isso que é vinculado. Já está previsto. Tu vai cobrar e pronto. Ou tu não vai cobrar e pronto. Mas qual é o fato gerador? Olha só, agora que tu pense agora. Tá. A hipótese de incidência é que tem que estar prevista em lei. Quem tem um carro vai pagar o IPVA. Ok? Ok. Mas qual é o fato gerador? Bem simples, tu não precisa te enlouquecer. O fato gerador, pessoal, é que tu tem um carro. Se tu tens um carro, o guarda-chuva da hipótese de incidência até pegou. Se eu tenho um carro, eu tenho que pagar IPVA. Esse é o fato gerador. Para tu entenderes agora a diferença para o lançamento, olha só. O lançamento, o que é? O vínculo jurídico. O Estado sabe, ó, a obrigação tributária. O Estado sabe que tu tens um carro. Agora tem um vínculo jurídico. Isso é a obrigação tributária. Então por isso que é uma sequência muito sutil. Eu tenho o carro. Então o Estado sabe que tu está sob a júdice do imposto de propriedade de veículos automotores. Tá bem. Mas o que seria o lançamento? O lançamento é quando tu calcula o valor, né, do teu IPVA e vai ser gerado lá uma guia para que tu pague o teu IPVA. Eu te pergunto, até este momento, qual foi a tua participação? Porque, vamos lá, quando tu compra um carro, tá? Quando tu compra um carro,
É o outro que vai lá e comunica que vendeu o carro para ti, não é? Daí tu tem um tempo lá para fazer a transferência dos documentos. O Estado já sabe. Pronto, nos próximos 10 anos, tu precisa fazer alguma coisa? Tu precisa lá dizer pro Estado? Não, não precisa. A não ser que tu venda o carro, mas tu vai no sistema e acabou. Então, tu não participa. Simplesmente a cada ano já vem o reajuste, já vem, não você sabe, acabou. Então, por isso que é de ofício. O Estado faz tudo. Tu só paga. Então, o contribuinte não faz absolutamente nada. De ofício. Toda a função é do Estado. Tá? Toda a função é do Estado. Ah, Mário, mas se eu tenho uma casa, eu faço uma reforma, eu não tenho que... Óbvio, mas quando tu faz uma casa e tu faz a casa, por exemplo, tu faz uma ampliação, tu tem que pedir autorização para a prefeitura. O problema é que a maioria das pessoas fazem as reformas, a Deus dará. Ah? Então, não te preocupa com essas pequenas exceções, te preocupa em entender o caminho do tributo. Ficou mais claro para ti? Mas existe uma segunda forma de lançamento. Lançamento por declaração, lá no artigo 147. Por declaração. Olha só, eu tenho que declarar alguma coisa. Tem vários impostos que são por declaração. Mas eu vou te colocar um de importação. E eu vou te dar um exemplo bem básico. É quando tu vem com mercadorias do exterior. Tu foi viajar para os Estados Unidos e vem com um balaio de mercadoria. O que tu tem que fazer? Vamos lá. Tu tem que declarar. Olha só, lá no aeroporto, tu chegou no aeroporto, tô chegando em Miami, tô trazendo 3 mil reais em laptop, tô trazendo 2 celulares, tu tem que declarar, porque tu vai ter que tributar. Ah, mas eu passei e disse, me esqueci, aí danou-se, né, meu filho? Aí é descaminha, acabou, tá bem? Então, quando tu chega no aeroporto, tu tens que passar e declarar. Aí chega lá, numa portinha que tem da Receita Federal, eu vim declarar aqui o que eu trouxe dos Estados Unidos. Muitas dizem, mas quando é para uso próprio, eles não vão complicar para isso. Mas, por exemplo, tu está trazendo 10 iPhones, tu tem que declarar. Então vamos lá, qual seria o fato gerador? Olha lá, vou olhar aqui. Ó. Quem adentrar no país com produtos importados pagará tributo, concorda? Existe isenção? Sim, tem a cota que tu não precisa fazer declarar, tudo bem. Mas a isenção também está prevista na importação. Então, qual é a hipótese de incidência? Quem adentrar no país com produtos importados pagará tributo. Estou fazendo um exemplo bem prático de um viajante. Qual é o fato gerador? Vamos ver. 5 segundos, pensa. Qual é o fato gerador? É o óbvio. Você volta de viagem, um exemplo, com produtos importados. Eu não vim com nenhum produto importado. Eu vou declarar. Declarar o quê, meu filho? Tu não vai declarar nada. Porque tu não está sobre uma hipótese de incidência de importação de bens. Então, só vai haver o fato gerador se tu voltares com produtos importados. Obrigação tributária. Muito tênue. O que é? Você declara para a Receita os bens importados. Isso quer dizer, tu chegou com os bens, tu declara. Criou o vínculo. Veja, a obrigação tributária é o vínculo. Tem o vínculo. Agora eu sou contribuinte e o ente tributante vai tributar em mim. Acabou. Qual é o lançamento? A Fazenda calcula o valor a ser pago e emite a DARF. Tu vai lá, emitiu a DARF, pagou, tá legal. Funciona nos free shops também, não é? Que tu tem uma cota, 300, 500 dólares de isenção que tu pode passar, que não tem problema. 1.000 dólares, tu vai ter que ir lá na Receita Federal e declarar, eu tô levando uma TV de 1.000 dólares, eu tenho que pagar o meu tributo em relação a isso, é um imposto de importação. E o crédito tributário é sempre assim, é o direito que o Estado... O crédito tributário é o final, é o direito que o Estado tem de receber essa grana. Ficou legal? Então, nós já vimos a declaração por ofício, o lançamento por ofício e o lançamento por declaração. E eu te pergunto, e o imposto de renda, será por ofício ou será por declaração? Essa é uma das grandes pegadinhas. Tá? Quando a gente vai fazer muitas questões sobre isso. As pessoas pensam que o imposto de renda é por declaração, porque tu fazes a declaração de imposto de renda e não é nem por ofício nem por declaração. É o terceiro tipo de lançamento. Ó, aqui, ó, só para eu esqueci de ó. O contribuinte precisa informar o fato gerador, por isso que é por declaração. Eu tenho que informar que eu estou entrando com bens importados, tá? O Estado não sabe que eu estou entrando com bens importados. Eu tenho que informar. É diferente do anterior, do ofício, que o Estado sabe que eu tenho um carro. Ele sabe se eu vendi o carro. Tá bem?
O imposto de renda não é por ofício, não é por declaração, é por homologação, artigo 150 do CTN. Tu tá gostando? Tu vê, tem que buscar exemplos lá da frente, porque eu vou falar agora durante todo o CTN sobre fato gerador, hipótese de incidência, lançamento, crédito tributário, né? Extinção de crédito tributário, decadência, eu vou falar um monte de coisa. Deixa eu puxar para cá, ó. E tu não tens ainda uma ideia concreta do que seja um tributo, do caminho desse tributo. E na nossa próxima aula, a gente vai começar a diferenciar esses tributos. O que é imposto, o que é taxa, o que é uma contribuição de melhoria, o que é uma contribuição especial, o que é um empréstimo compulsório, quais são as suas nuances, se há vinculação, se não há vinculação, se há aplicação específica, se não há. Isso é na nossa segunda aula que está muito legal também. Tá gostando? É assim, né? Já sabe, é assim que eu trabalho. E assim dá resultado, que tu olha a questão e tu já sabe, porque tu vai dominar. Eu te garanto que agora tu já sabe o que é uma hipótese de incidência, o que é um fato gerador, o que é uma obrigação tributária, obrigação que é mais é o vínculo, né? É quando existe o vínculo através da ocorrência de um fato gerador. E o lançamento é a consequência da obrigação tributária. E o crédito tributário é a consequência do lançamento. Ponto, acabou. Mas nós vimos, até o momento, 2 tipos de lançamento e uma grande pegadinha. Que pegadinha é essa? Olha só. Deu uma paradinha aqui, ó. Acho que deu legal. Tinha dado uma parada, não sei quando deu uma parada aí no vídeo, depois eu vou olhar. Então, qual é a grande diferença? Eu estou falando do imposto de renda. Vamos ver o imposto de renda? Aqui está ele, tá? Imposto de renda. Hipótese de incidência por homologação. Quem recebe uma renda precisa pagar o imposto. Qual é o fato gerador? Você recebe a renda, né? Tu recebeu uma renda, então tu já tem um fato gerador. Você entrega a declaração de imposto de renda, você calcula e emite, porque é tudo ali. Veja, a Receita Federal está participando nesse momento? Não, é tudo tu. Tudo é tu que está fazendo. Mas no final a Receita tem um tempo para homologar a tua declaração de imposto de renda. Se ela achar que tem algo errado, ela vai lá e te coloca na famosa Maria Fina, não é? Então olha só, o contribuinte faz tudo, mas a Receita, simplesmente a Receita homologa. Ela diz, tá certo ou não tá certo. Tá bem, meu amigo? Cara, olha só. Sempre nós vamos fazer o seguinte, ó. Sempre nós vamos ter uma aula de explicação e depois uma segunda aula com uma série de exercícios, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula de direito tributário, na nossa parte do Código Tributário Nacional. Vejo que se tu puderes assistir de novo, se tu puderes pegar esse esquema e escrever no caderno, eu não gosto muito de livro, viu? A gente entrega a apostila, mas eu não gosto muito da apostila, eu gosto de tu ir escrevendo. Agora assiste a aula de novo e vai pegando esses esquemas, tá bem? E eu vou colocar o PDF desse PowerPoint, que eu coloquei aqui nos slides, esse PDF vai estar à disposição aqui embaixo dessa aula, tá bem? Beijo no coração de vocês, até a nossa aula 2. Tchau, tchau!